No vídeo de hoje falaremos sobre a Primeira Guerra Mundial. Vem com a gente! A Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, foi causada por uma combinação de fatores políticos, econômicos e militares. Um dos principais foi o nacionalismo, que intensificou rivalidades entre as grandes potências europeias, especialmente entre Alemanha, França e Reino Unido. Além disso, o imperialismo gerou disputas por territórios e recursos, aumentando as tensões entre os impérios europeus. Outro fator crucial foi o sistema de alianças. A Europa estava dividida entre a Tríplice Entente, França, Reino Unido e Rússia, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Esses pactos faziam com que qualquer conflito local pudesse se transformar rapidamente em uma guerra de grande escala. O militarismo também teve um papel importante, com as nações investindo pesadamente em exércitos e novas tecnologias bélicas, preparando-se para um confronto inevitável. O estopim foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, em junho de 1914. Isso levou a Áustria-Hungria a declarar guerra à Sérvia, arrastando outras potências para o conflito. Assim, a guerra, que inicialmente parecia localizada, tornou-se um conflito global que durou até 1918, causando milhões de mortes e transformando profundamente o cenário político mundial. A Primeira Guerra Mundial foi marcada por inovações tecnológicas que mudaram para sempre o modo como as guerras eram travadas. Algumas das principais novas tecnologias militares criadas ou amplamente utilizadas durante o conflito incluem metralhadoras. Armas automáticas de alta cadência de tiro, como a Maxim, foram usadas em larga escala, tornando os ataques frontais extremamente letais. Gás tóxico. O uso de armas químicas como o gás cloro, fosgênio e gás mostarda causou sofrimento e mortes horríveis nas trincheiras. Comunicações por rádio e telégrafo. Melhoraram a coordenação entre tropas, permitindo comandos mais rápidos no campo de batalha. Porta-aviões. Embora em fase inicial, os britânicos testaram embarcações capazes de lançar aviões, prenunciando a importância dos porta-aviões no futuro. Essas inovações tornaram a guerra mais mecanizada, mortal e destrutiva, influenciando os conflitos do século XX. Os combates ocorreram em várias frentes de batalha. Na frente ocidental, a guerra foi marcada pelo intenso conflito entre Alemanha, França e Reino Unido, com destaque para as batalhas de trincheiras. Já na frente oriental, os combates envolveram Alemanha, Áustria-Hungria e Rússia, com avanços e recuos constantes devido às dificuldades do terreno e do clima. Além dessas, houve outras frentes de batalhas importantes, como nos Balcãs, onde países dos Balcãs se envolveram em conflitos estratégicos. No Oriente Médio, onde britânicos e otomanos disputavam territórios, e nas colônias africanas, onde as potências europeias tratavam confrontos para garantir o controle de suas colônias. Agora, enquanto a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia foram momentos decisivos na Primeira Guerra Mundial. Enquanto a entrada dos Estados Unidos em 1917, os Estados Unidos entraram na guerra devido a alguns motivos. A Guerra Submarina Alemã, que foram ataques de submarinos alemães que afundaram navios americanos, incluindo o RMS Lusitânia, matando 128 americanos. O Telegrama Zimmermann, quando a Alemanha tentou aliar-se ao México contra os Estados Unidos, o que aumentou a tensão para que os Estados Unidos entrassem no conflito. Interesses econômicos. Os Estados Unidos tinham grandes investimentos na Grã-Bretanha e na França, ameaçados por uma possível vitória alemã. Enquanto a declaração de guerra, o presidente Woodrow Wilson justificou a entrada para tornar o mundo seguro para a democracia. Com isso, os Estados Unidos reforçaram os aliados com tropas e suprimentos, ajudando a virar o jogo contra a Alemanha. Agora, enquanto a saída da Rússia, que foi entre 1917 e 1918, a Rússia saiu da guerra devido a alguns problemas internos, como fome, crise econômica e derrotas militares, que foram causadas devido a problemas em território nacional, como a Revolução Russa, em 1917, o que causou uma grande instabilidade na Rússia. Ainda no contexto da revolução que estava acontecendo por lá, Lenin tomou o poder e prometeu retirar a Rússia da guerra. E o Tratado de Brest-Litovsk, em 1918, onde a Rússia faz as pazes com a Alemanha, cedendo territórios e permitindo que os alemães concentrassem as forças no Ocidente. Apesar da saída da Rússia favorecer a Alemanha, a entrada dos Estados Unidos compensa a falta dos russos no conflito. O fim da Primeira Guerra Mundial, em 11 de novembro de 1918, marcou o encerramento de um dos conflitos mais destrutivos da história. Durante 4 anos, nações da Europa, aliadas e potências globais trabalham batalhas devastadoras, deixando milhões mortos e feridos. O armistício, assassinado nesse dia, encerrou os combates,
mas as consequências foram duradouras. O Tratado de Versalhes, firmado em 1919, impôs duras punições à Alemanha, alimentando revestimentos que contribuíram para a Segunda Guerra Mundial. Além disso, o conflito redesenhou fronteiras, enfraqueceu impérios e mudou a ordem mundial. O fim da guerra trouxe esperança de paz, mas também desafios que mudaram o século XX. A Primeira Guerra Mundial mudou o mundo. O mapa da Europa foi redesenhado, economias entraram em colapso e milhões de pessoas sofreram com seus impactos. Na política, 4 impérios caíram: o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo e o Império Otomano. A Alemanha foi punida pelo Tratado de Versalhes, o que lá na frente ajudou na ascensão do Hitler e do nazismo. A Revolução Russa, em 1917, transformou a Rússia no primeiro país comunista, tirando os czares do poder, iniciando a disputa entre o socialismo e o capitalismo, que durou décadas. Na economia, a Europa ficou devastada e os Estados Unidos se tornou a maior potência. A Alemanha enfrentou uma crise tão grande que o dinheiro perdeu completamente seu valor, tendo que levar carrinhos de dinheiro para comprar um pão. Já na sociedade, mais de 10 milhões de mortos, 20 milhões de feridos e milhões de traumatizados. A gripe espanhola, que também a guerra contribuiu, matou outros 50 milhões de pessoas. As mulheres assumiram os postos de trabalho, já que os seus maridos estavam no fronte, fortalecendo a luta pelos seus direitos, como o voto feminino. Na tecnologia, a guerra trouxe tanques, aviões de combate, submarinos e armas químicas. E com todas essas novas criações, tiveram que criar algo para tentar com que a guerra fosse menor e não tão devastadora. E criaram a Liga das Nações. Mas que falhou. E 20 anos depois teve a Segunda Guerra.